Meus irmãos, é um grande prazer estar aqui. É um grande prazer trazer a palavra de Deus novamente aos irmãos. É uma grande alegria rever aos irmãos que eu não vi há muito tempo. É bom ver também irmãos que conheci agora, que estão aqui na igreja agora. Eu digo com toda a sinceridade do coração, é muito bom estar de volta aqui. Fico feliz. Eu saí daqui no ano de 2003. Fui pastorear uma igreja em Governador Valadares. Valadares é uma cidade de 280 mil habitantes, não mais do que isso. E ela margeia o Rio Doce. E margeando o Rio Doce, um dos bairros dela fica em uma ilha dentro do Rio Doce. Só tem uma ponte que liga a ilha à cidade. É nessa ilha que está a igreja que eu pastoreio. Se vocês forem algum dia lá, basta procurar pelo bairro da ilha. Quando passarem a ponte, tem uma praça. A igreja está do outro lado. É fácil de ver. Não tem cara de igreja, do tempo que a arquitetura fazia tudo parecido com Brasília. Mas não ficou parecido com Brasília também. O arquiteto era ruim mesmo. Então, vocês têm que procurar onde que é a igreja presbiteriana da Ilha dos Araújos. Mas é do outro lado da praça, da frente à ponte. É uma igreja boa, com duas congregações que ficam em cidades vizinhas. Uma em Era Nova e outra na cidade de Alpercata. Uma cidade pequenininha, com uns 4 mil habitantes, mas com mais de 15 igrejas, as mais doidas possíveis. Igreja da Chama Azul, igreja do Fogo Santo, igreja disso, igreja daquilo. Nós mantemos a congregação lá mais em atenção às crianças, porque esse pessoal não quer saber de criança, não. Esse pessoal só quer saber de quem tem dinheiro. Então, a nossa igreja é a igreja para onde vai as crianças. A escola dominical sempre é cheia de criança. Mas temos alguns adultos, inclusive alguns que moram em zona rural, mas rural mesmo. O meu pastor auxiliar, que toma conta das congregações, usa uma égua para visitar esse pessoal. Então, ermo é o local. Ele poderia ir de moto, mas como ele já não tem mais a idade do Oswaldo, nem a minha, então ele vai de égua mesmo. É uma igreja boa. Eu fico alegre. A única coisa que eu posso reclamar de Valadares é o calor. Que realmente os próprios valadarenses dizem que é um vestibular para quem vai para o inferno. Se acostumar com o calor de lá. E é muito provável que quando chegar lá no inferno, alguém ainda peça um cobertor, porque se acostumou tanto. No dia fresco lá faz 28 graus, 26. Eu uma vez peguei um dia que quase matou os valadarenses lá. Estava 16 graus. Mas chegar a 48 é fácil. A Bernadette conhece lá, sabe como que é. Tem uma montanha ao lado da cidade, uma montanha com quase 1 quilômetro de altura, e com uma face rochosa, um cantil enorme, uma parede alcantilada enorme. Inclusive, é muito difícil para alpinistas subirem lá. A última vez que teve um campeonato, morreu um alpinista português. Ficou pendurado lá 5 dias até que alguém chegasse para tirar ele de lá. De tão íngreme que é o paredão. E essa montanha recebe calor do sol a tarde inteira. Ela é virada para o poente. Quando é de noite, a gente sente a pedra exsudar o sol. Quem caminha na ilha sente calor até o meio da canela, porque a ilha é formada por uma parte da pedra, dessa pedra. Então, tirando isso, é uma cidade ótima, com 280 mil habitantes, tem 25 igrejas presbiterianas, mais umas 10 congregações. Na cidade só já possui 4 presbitérios. E mais um adjacente, 5 presbitérios do mesmo sínodo. É o maior sínodo do Brasil. Tem mais de quase 4 mil, 3.800 membros. Então, é uma cidade muito evangelizada, nem por isso menos pecadora. E aproveitando essa transição, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias
em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2. Novamente, irmãos, eu quero pedir, eu estou vendo que tem muitos visitantes, até de outras igrejas, parentes meus. De manhã eu pedi desculpas e eu repito, eu estou tentando me acostumar com a lente nova nos óculos, então às vezes eu fico meio gaguejante, não reparem não, por favor. A idade traz isso. Pois bem, 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e se portastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos, inicialmente eu devo dizer aos irmãos que eu vou partir da pressuposição que exista uma identificação entre o pastor e a igreja, porque as 7 cartas do Apocalipse não foram escritas às igrejas, foram escritas aos pastores. Tanto é que quando você vê uma das cartas, a carta de Tiatira, no capítulo 2, versículo 24, o Senhor Jesus escreve, no versículo 18 diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz, e assim por diante. Aí chega no 24, o Senhor Jesus muda de pessoa e diz: digo todavia a vós, outros, demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina. Ou seja, a carta é escrita mesmo ao pastor. Por que anjo é chamado de pastor? Por que eu estou imaginando que seja o pastor, uma vez que é endereçada ao anjo? Pelo último versículo do capítulo 1. Dê uma olhada lá. O Senhor Jesus explica a João: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, da mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aí você pode dizer, mas não poderia ser um anjo da guarda, como a igreja católica acha? A igreja católica acha que cada igreja, além de cada um de nós ter um anjo da guarda, a igreja católica acha que cada igreja tem um anjo da guarda. Não podia ser um ser celestial. Não poderia, porque simplesmente você encontra diversas repreensões. Por exemplo, uma repreensão mínima: não tenho achado íntegras as tuas obras diante de Deus. Se fosse um ser celestial, ele já teria virado um demônio. Só de não ter as obras íntegras, ele já seria um demônio. Então, ser celestial pode descartar. Tem algumas outras pessoas, é muito comum no meio pentecostal dizer que isso aqui é o espírito coletivo da igreja. Que aqui retrata o espírito coletivo da igreja. O anjo seria mais ou menos como a igreja vista como um todo. Bem, o problema é a velha carta de Tiatira. Ele está escrevendo ao anjo, aí de repente ele vira para os membros e diz: quanto aos demais de Tiatira, essa ideia não se sustenta. Então, realmente ele está escrevendo aos pastores. Entretanto, eu vou partir da pressuposição aqui que haja uma identificação entre o pastor
e a sua igreja. E é a partir disso aqui que eu vou chamar a atenção de vocês, como é que chegou-se ao ponto do Senhor Jesus escrever, no versículo 6, 2:6, tens contudo a teu favor que odeias. A única coisa boa nessa igreja, que era a favor dela, é que ela odiava. Como é que a igreja chega a esse ponto? Meus irmãos, vocês estão cansados de ler os profetas, quando no Velho Testamento, os profetas imprecavam contra Israel. Um chegou a dizer a respeito do templo, transmitindo a voz do Senhor, dizendo o seguinte: quem me dera fechasse as portas dessa casa? Demoraram muito e o Senhor Deus foi lá e mandou os babilônios destruírem o templo. Em Amós é dito: acaba, cessa o estrépito dos teus cânticos. Eu não me agrado deles. Nós vemos isso com clareza no Velho Testamento. Deus chegou a um ponto que não se agradou do seu povo, que permitiu que ele fosse levado para o cativeiro. Ora, nós estamos vendo uma coisa muito semelhante na igreja. E não é de hoje. Isso já começa no século passado. Algumas igrejas se mundanizando a tal ponto que deixam de ser igrejas. Há 20 anos atrás, eu fui visitar um seminário na Inglaterra, e a biblioteca desse seminário era no antigo templo. Eles usaram, o templo estava fechado. Eles lá, quando uma igreja fica pouco frequentada, eles chamam de redundant church, uma igreja redundante, uma igreja que não tem uso. Eles fecharam a igreja. E de lá para cá, eu tenho acompanhado notícia da Europa inteira, muitas igrejas viraram livrarias, casas de espetáculo, algumas que tinham boa acústica se tornaram em casas de orquestras, de apresentação de shows de música clássica ou sacra. E outras viraram boates, restaurantes. Recentemente eu recebi a foto de uma igreja que era uma igreja pequena, foi transformada em uma casa de família. É muito curioso. Mas isso não é coisa só de lá. Meu presbitério possui 16 igrejas. Dessas 16, nós temos 3 igrejas que, se o presbitério não mantiver, a igreja não se sustenta. Havia uma igreja muito grande na região, próximo ao município chamado Peçanha, do lado esquerdo de quem vai pela BR-116, depois de Teófilo Otoni. Essa região de Peçanha comporta diversas igrejas. Uma delas era uma igreja enorme. Era uma igreja, os crentes foram tão discriminados e tão perseguidos naquela cidade que eles compraram do lado um terreno e tem lá até hoje. A igreja está lá e tem um cemitério do lado. O terreno foi transformado em cemitério para sepultar os crentes que não deixavam sepultar no cemitério da cidade. Como aconteceu aqui com o cemitério dos protestantes aqui na Consolação. No Brasil a gente tem, parece que 5 ou 6 cemitérios, esse é um deles, cemitério de protestantes. Outra igreja está na cidade de Tubiritinga. Era uma cidade fortíssima, onde recebia todo o gado daquela região de lá, toda a madeira tirada, todo o cobre, mica, e pegava o trem em Tubiritinga e desciam em direção à Vitória. Entretanto, quando passou a BR por Governador Valadares, que era um distrito, foi emancipado cidade e começou a crescer, e Tubiritinga começou a diminuir. Hoje Tubiritinga tem uma igreja presbiteriana lá que cabe 1.000 e tantas pessoas assentadas, mas que tem, na última vez que eu estive lá, tinha 24 membros comungantes. O presbitério sustenta essa igreja.
Igreja de Penha do Norte, que fica próximo a uma cidade chamada Conselheiro Pena, que é a avó de todas as igrejas de lá. E Penha do Norte, se tiver hoje 18 membros comungantes, tem muito. Está acontecendo com essas igrejas, não só da Europa, como também no Brasil, isso que o Senhor ameaçou aqui. Veja no versículo 5, Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Mover o candeeiro do lugar é acabar com a igreja. Foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Agora, por favor, não se escandalizem com o que eu vou dizer. Você já teve a curiosidade de fazer uma lista das igrejas que aparecem no Novo Testamento? Nenhuma delas continua aberta, todas fecharam. Aí você diz, mas a igreja de Roma está aberta. A menos que você ache que o Vaticano era a igreja para a qual o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos. Todas estão fechadas. Todas, sem exceção. A igreja de Jerusalém está aberta. Bem, qual? Porque lá tem igreja católica apostólica, igreja ortodoxa, igreja maronita etíope, igreja batista, igreja luterana. Estão tentando fazer um trabalho que seria parecido com o presbiteriano, mas a última notícia que eu tenho de lá é de que foi embargado, foram apedrejados. Se você chegar em Israel e resolver fazer um evangelismo porta a porta, ou então chegar na rua e começar a fazer uma pregação, você recebe o mesmo tratamento que os árabes dispensam a quem faz isso. Vai para a cadeia. Os árabes talvez te matem mais rápido. Os judeus te mandam para casa. A igreja de Vila Gestes está fazendo 50 anos. E eu creio que é bom nós prestarmos atenção na igreja de Éfeso, porque para mim ela é um modelo completo, porque a Bíblia mostra como é que ela nasceu, como é que ela se solidificou e como é que ela chegou a esse estágio. Vamos ver isso rapidamente, em termos cronológicos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 19. Atos 19. Atos 19. Você vai encontrar a primeira vez que Paulo passa em Éfeso. Eu vou ler alguns versículos, porque aqui já tem uma lição muito preciosa para nós. Atos 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Eles responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. É muito interessante você verificar isso, que o batismo de João não tem nada a ver com o batismo da igreja cristã. A igreja batista ensina o seguinte: Jesus foi batizado aos 30 anos, portanto só se pode batizar adultos. Jesus foi batizado no batismo de João. Se o batismo de João valesse alguma coisa para a igreja, por que Paulo teria rebatizado esse pessoal? Ah, mas Jesus não foi batizado criança. Foi, Jesus foi circuncidado criança aos 8 dias. A circuncisão era o batismo do Velho Testamento. Não, Jesus foi apresentado aos 40 dias. Calma, que isso era outra cerimônia judaica. A mulher ficava em resguardo 40 dias, depois de 40 dias, ela ia ao templo se o filho fosse o primeiro, se fosse o primogênito. E ela, para levar o filho para casa, tinha que resgatar o filho. O resgate era feito mediante um sacrifício. Se a pessoa fosse rico, dependendo da classe social, era um
touro, um boi. Se fosse remediado, era um cordeiro. No caso de Maria, foi 2 pombos. Vocês estão lembrados que eles apresentaram 2 pombos? Era o que se podia catar no mato. 2 rolinhas, fogo pagou, como dizem por aqui. Levaram as rolinhas lá. E a coisa era tão pequena que o sacerdote pegava no pescoço dela e quebrava o pescoço com a unha. E vazava o sangue, derramava o sangue sobre o altar. Esse foi a apresentação de Jesus. Maria e José resgataram Jesus como primogênito, porque a lei dizia que devia ser assim. Tanto é que Jesus ficou até os 30 anos trabalhando como carpinteiro. Aos 30 anos é que ele foi executar o que foi fazer. Se Maria e José não tivessem feito isso, aconteceria o que aconteceu com Samuel. O garoto ia ser desmamado e ia levar para viver no templo. Somente isso. Então, a primeira coisa em Éfeso, que nós já vemos que a igreja já tinha uma base doutrinária para se libertar das suas raízes judaicas. Eles foram batizados, receberam o Espírito Santo. Esse é o 4º cerimônia de Pentecostes que você vê no livro de Atos. O primeiro em Jerusalém, o segundo na casa de Cornélio, o terceiro o segundo samaritano, o terceiro na casa de Cornélio e o 4º esse aqui, em que o Espírito Santo é derramado, mostrando como essas 4 derramamentos do Espírito Santo visavam mais ou menos a cumprir aquilo que Lucas dizia, que sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo estava seguindo aquelas pessoas até os confins da terra. Tanto é que houve esse derramamento em Éfeso. Pois bem, a partir do versículo 8, nós ficamos sabendo que durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, explicou essas verdades com auxílio de seus companheiros e desses 12 homens. E o pessoal, os judeus, não se incomodaram muito com Paulo, não gostaram muito do Paulo. No versículo 9, nós podemos ler: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Por favor, Tirano não tem essa conotação portuguesa. Tirano era um nome muito comum naqueles dias. E do versículo 10 diz que lá Paulo ficou por espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Em outro lugar, Paulo fala de 2 anos e meio. Dá a impressão que aqui os 2 anos ele ficou na escola de Tirano, meio ano ficou entre a evangelização da cidade e a sinagoga. Arredondando, eu creio que a gente poderia dizer que foi o local que Paulo mais ficou. Foi na igreja de Éfeso. Talvez 3 anos. Vamos colocar por alto. Paulo não ficava muito tempo numa igreja. Ele evangelizava, solidificava. Poucas vezes ele batizou, e ele ia embora para outra igreja e deixava o pessoal sozinho se organizar. Pois bem, se você continuar na frente, no capítulo 19, versículo 23, nós encontramos uma coisa muito interessante, que eu vou ter que ler, porque o texto é tão rico, mas tão rico, que eu acho que vale a pena você dar um beliscãozinho se estiver com sono, e preste atenção nessas palavras. Repare. Por esse tempo, isso depois de algum tempo, lá na escola de Tirano, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, nicho é miniaturazinhas do templo de Diana, isso era feito de prata como se fosse pequenos enfeites, adornos, que dava muito lucro aos artesãos, aos artífices, convocando juntamente com os
com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, prestem atenção, Éfeso, toda a Ásia, o que nós chamamos de Ásia hoje, que é a China e outras coisas, naquele tempo era conhecido como Ásia também, mas esse local aqui era Ásia Menor, e por hábito eles reduziam para a Ásia. Toda a Ásia, e especialmente quando eles se referiam à Ásia, se referiam a Éfeso, era o central, onde ficavam todas as legiões romanas. Por toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem os deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada, e ser mesmo destruída, a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos, ao mesmo tempo, foram correndo para o teatro, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também asiarcas, essa palavra é muito interessante, só aparece em Lucas, e até alguns anos atrás ninguém sabia o que era esse termo. A arqueologia descobriu esse termo. Asiarcas eram os principais da Ásia, era uma nomeação que se dava ao funcionário público que trabalhava lá. Portanto, em função disso, como os asiarcas foram nomeados durante coisa de 5 a 10 anos, se pode ter uma ideia da idade, do tempo que Paulo passou, da data precisa que Paulo passou nessa cidade. Também asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia cairia em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Parece aquelas assembleias que o PT fazia aqui, que juntava aquele monte de gente para votar, para parar. Vamos parar. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra, e a maioria nem sabia por que estava reunido lá. Então tiraram Alexandre dentro da multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, numa só voz, gritaram pelo espaço de quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios. Eu lembro quando eu estava aqui, que era 1, 2, 3, 5 mil, queremos liberdade do Brasil. Eles ficavam durante 2 horas. Grande é Diana dos Efésios. Igualzinho, não mudou em nada. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do grande templo de Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, a audiência e os procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa outra pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos o risco de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Esse é o início da igreja. Perseguições, a cidade toda contra eles. Paulo sai. Mas, irmãos, aqui tem uma frase muito interessante. Preste atenção. Versículo 38. Se Demétrio, que era o
o chefe do sindicato. E os artífices o acompanham, tem alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Parece que essa foi a senha. Sabe por quê? Se você prestar atenção em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios 1, 8, veja, Paulo está escrevendo a sua carta à igreja de Corinto. Nós conhecemos como a segunda carta aos Coríntios, mas ele mesmo aqui fala que tem uma outra carta, ele se refere a outra carta com um assunto que nós não conhecemos na primeira. Portanto, essa talvez possa ser a sua terceira carta, mas foi chamada de segunda carta aos Coríntios aqui. Veja no versículo 8, ele explicando o que ele sofreu. Ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Lembram do que eu falei, Éfeso e Ásia? Quando se falava Ásia, geralmente queria se referir a Éfeso. Porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Irmãos, você imagina o apóstolo Paulo querendo morrer, desesperado da própria vida? A aflição que ele sofreu lá foi tamanha que ele chegou ao ponto de desesperar da própria vida. Em outro lugar, ele diz que em Éfeso ele foi salvo da boca do leão. Se ele usasse no plural dos leões, a gente poderia talvez imaginar uma jogada na arena com os leões para devorar os cristãos e a Paulo ali no meio, porque esse era o normal. Mas como ele usa no singular, dá-se a impressão que ele está se referindo a Nero, que era César nessa época. E Nero era conhecido como, alguns conheciam Nero como o leão. Pois bem, uma igreja fundada por um apóstolo, dentro de doutrina boa, foi perseguida no seu começo. Quando nós lemos a carta de Paulo a Timóteo, que é uma carta pessoal, logo no comecinho ele diz: por esta razão te roguei que permanecesses ainda em Éfeso. Dá a impressão que quando Paulo saiu, Timóteo continuou lá. E ele vai escrever suas cartas explicando, dando conselhos não só a Timóteo de como é que ele deveria proceder com as moças, com os rapazes, com os velhos, com as senhoras de idade, com aquelas pessoas que vivem no pecado, com as pessoas que vão ser ordenadas, quais eram as qualificações para os diáconos e para os presbíteros. Porque no contexto judaico, simplesmente as qualificações dos diáconos eram homens cheios do espírito e de sabedoria. Mas isso, para um gentio entender o que era a sabedoria do conceito judaico, Paulo tem que destrinchar: marido de uma só mulher, não violento, não irascível, não dado ao vinho, daquela série de ilustrações. Timóteo ficou lá um tempo, mas certamente não ficou lá para sempre. Deixa eu fazer um pequeno parêntese aqui. A Igreja Católica tem uma tradição de que quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que ele virou-se para sua mãe e apresentou a João, diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E desde aquele dia João a levou para casa. Aí a Igreja Católica inventa a tradição de que João foi morar em Éfeso e levou Maria para lá. Que Maria morreu em Éfeso. Irmãos, isso não passa de uma tradução extremamente furada. Se você for, especialmente, porque mais tarde João vai escrever o Apocalipse da ilha de Patmos, que fica próximo a Éfeso. Eles usam essas coincidências para dizer, mas é uma tradição furada por um motivo. Porque as cartas do Apocalipse é Jesus escrevendo cartas às igrejas, especialmente aos pastores das igrejas. Ora, se o apóstolo João vivesse em Éfeso, naturalmente ele seria o pastor da igreja de Éfeso. Como é que o Senhor Jesus pode escrever uma carta para o apóstolo João
que morreu de uma forma impressionante, pelo que nós vemos, já bem idoso, e que teve aquelas visões maravilhosas do Apocalipse, repreendendo. E, especialmente, como é que João escreve uma carta para si mesmo, dizendo que você esqueceu do seu primeiro amor? Não se sustenta essa teoria de que Maria morreu em Éfeso. Não se sustenta. A luz da Bíblia não se sustenta. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que desde o começo da igreja, teve um apóstolo lá, quando o apóstolo saiu, colocou Timóteo, que era alguém, não era apóstolo, mas era alguém muito junto a Paulo. Depois de Timóteo sair, é que chega esse pastor, ao qual o Senhor Jesus se dirige dizendo que a única coisa que tinha achado de bom nele é que ele odiava os nicolaítas. Quem era esse homem eu não sei. Mas a igreja de Éfeso estava em declínio. Em declínio como as igrejas da Europa. Em declínio como algumas igrejas do interior do Brasil, porque o que eu contei a vocês das três igrejas do meu presbitério não é fenômeno exclusivo do presbitério. Se você for em qualquer lugar do Brasil, você encontra igrejas fechando as portas. E pior, você encontra igrejas que, no dizer de Apocalipse, são verdadeiras sinagogas de Satanás. Não preservam mais o Evangelho. Há uns 2 anos atrás, uma senhora da minha igreja, que gosta muito de ler a vida dos puritanos, ela tem uma paixão especial por isso. Ela foi aos Estados Unidos e fez uma força enorme para conhecer a primeira igreja que foi fundada em Massachusetts. Está até hoje lá. Eu poderia dizer, foi a primeira, quando os ingleses foram para os Estados Unidos, foi a primeira igreja que eles fundaram, está lá. Pois bem, ela chegou no dia de São Francisco. O culto, o tema era falar de São Francisco. E o pessoal entrou nas igrejas com cães, gatos. O que tinha de animal para receber uma bênção especial de São Francisco, numa igreja presbiteriana. Quando a igreja se mundaniza, nada mais resta diante de Deus. É como o templo. O templo de Israel, se você prestar atenção na leitura do segundo livro de Reis, lá para o capítulo 23, ou 23 a 28 mais ou menos, a vida de Josias, pela limpeza que Josias fez no templo, você calcula em que estado estava a igreja. Josias chegou a tirar do templo um poste ídolo. Se alguém se lembra do que eu falava a respeito de poste ídolo, resolveu a questão. Mas para quem não estava naquele tempo, deixa eu explicar. O poste ídolo era um chamado culto pré-dionisíaco. Dionísio era o deus correspondente a Baco, deus do vinho, deus da fartura, deus da fertilidade, em que o culto a ele era feito com pessoas completamente nuas, que às vezes até copulavam na frente de uma árvore frondosa, como Jeroboão fez, ou de um poste ídolo que era fincado no chão, representando uma genital masculina. Isso estava dentro do templo. E mais, se você procurar lá com calma, você vai encontrar. Use uma tradução corrigida, que você vai encontrar as palavras menos eufêmicas, que a nossa não a atualizada, eles tentam suavizar o drama, mas a corrigida deixa como está no hebraico. Josias tirou de lá a tenda dos rapazes escandalosos que teciam bordados ao poste ídolo. Rapazes escandalosos. Ou seja, havia um grupo de efeminados dentro do templo de Salomão.
Não era à toa que Deus dizia que me dera fechassem as portas desse lugar, eu não aguento mais. Eu não aguento o estrépito dos teus cânticos. Como não fecharam, Deus mandou que os babilônios fossem lá e arrasassem com tudo. Voltando aqui para a igreja de Éfeso, essa igreja cometeu talvez o pior dos pecados. Sabe por quê? Quando a gente lê as 7 cartas de Apocalipse, todo mundo diz que a pior de todas é a igreja de Laodiceia. Porque não era fria nem quente, mas era morna. E porque era morna, estava a ponto de ser vomitada. E inclusive o Senhor Jesus diz, está lá em Apocalipse capítulo 3, ele diz o seguinte: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então você diz, desgraça de igreja, essa era a pior das igrejas. Mas se você continuar lendo, veja que o Senhor Jesus dá remédio para essa igreja desgraçada. Versículo 18, 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. E no versículo 19 tem uma coisa fantástica. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, o Senhor Jesus está fazendo tudo isso com a igreja de Laodiceia, porque a amava. Ao passo que com a igreja de Éfeso, se você prestar atenção, o Senhor Jesus simplesmente a adverte. O Senhor Jesus reconhece a sua história. Conheço as tuas obras, capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Irmãos, isso nós hoje não fizemos. Teve muita gente que começou a se declarar apóstolo, especialmente depois de um funcionário da Xerox aí, que andou contrabandeando dólares dentro da capa da Bíblia. E hoje nós até admitimos, o apóstolo fulano de tal, apóstolo, só houve 12, acabou. Se Paulo foi um 13º, ou se Paulo estava no lugar de Matias, acabou. Mas por que sei que só houve 12 apóstolos? Porque quando você vai lá no Apocalipse e vê a Santa Jerusalém, a cidade descida do céu, que representa a igreja futura, está lá 12 fundação, que são os 12 apóstolos do Cordeiro. Quando você vê a totalidade dos salvos, você encontra 144 mil, que representam 12 do Novo Testamento, representado nos 12 apóstolos, 12 do Velho Testamento, representado nos 12 patriarcas, vezes 1000, que no Apocalipse sempre é um número, assim, todo o número do Apocalipse é simbólico. 144 mil representa todos os salvos do Velho Testamento e todos os salvos do Novo Testamento. Não é como querem os testemunhos de Jeová, que só vão para o céu 144 mil, o resto vai ficar tudo na terra. Tem nada a ver. Mas repare, quando você chega na igreja de Éfeso, o Senhor Jesus reconhece, no versículo 3, a perseverança. Reconhece que ela suportou provas por causa de seu nome e não esmoreceu. Entretanto, o maior pecado que uma igreja pode cometer contra o Senhor Jesus está no versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esse é pior do que Laodiceia. Laodiceia, eles erravam tentando acertar. Essa igreja aqui desistiu. Abandonou seu primeiro amor. Já não amava o Senhor Jesus como amava nos primeiros dias, porque ele diz, lembra-te de onde caíste. Primeira coisa, lembrar do que fez de errado. Segundo, arrepende-te. Terceiro, volta à prática das primeiras obras, daquelas que você fazia no começo. Se você não fizer essas 3 coisas,
eu venho contra ti e removerei o teu candeeiro. Porque até agora, a única coisa que você tem a teu favor é que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Meus irmãos, uma igreja fechar porque a cidade praticamente acabou, é até normal, como é o caso de Tumiritinga. Era uma cidade forte, uma cidade grande. Hoje é uma cidade que praticamente só tem mulheres, porque a maioria dos homens estão nos Estados Unidos. Uma igreja como a de Peçanha fechar também porque não tem gente a cidade, também é até normal. Uma igreja como a de Penha do Norte parece uma cidade de Bang Bang, ela tem uma rua só. Você chega em Penha do Norte, no começo da rua, aí tem uma rua assim, vai de um lado ao outro. Nessa rua está tudo que pode ter em Penha do Norte, inclusive a igreja. São cidades que as pessoas saíram de lá e vieram para a capital. Eu acho que muitos aqui eram vivos quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 1970. Por que eu estou evocando uma coisa tão banal quanto o futebol? Porque eu acho que todos vão se lembrar que se cantava naquela época 90 milhões em ação. Era essa a nossa população, 90 milhões. De 1970 para cá, nós temos 40 anos, menos do que a igreja da Filadélfia. Ou talvez mais ou menos igual. A igreja de Vila Gerte. Talvez mais ou menos igual. De 90 milhões, o Brasil passou para 250 milhões de habitantes. Só que, naquele tempo dos 90 milhões, 70% estavam no campo, na roça. As cidades tinham 30% dos habitantes. Hoje, 70% estão nas cidades. 30% estão na zona rural. Então, as cidades pequenas realmente acabaram-se. E uma igreja fechar porque a cidade acabou, até incompreensível. Mas uma igreja fechar porque deixou o seu primeiro amor, como as igrejas da Europa, ou como algumas igrejas aqui do Brasil que escolheram outro evangelho. O que resta dela? Nada. Tens contudo a teu favor que odeias. A única coisa que ela tinha a favor dela era o ódio. De coração, irmãos, de todo o meu coração, eu não desejo esse destino para a igreja da Vila Gerte. Que a igreja da Vila Gerte seja uma igreja que lembre-se sempre do seu primeiro amor. Não só nesse sentido aqui, do primeiro amor que ela tinha nos primeiros dias, em que o pessoal se reunia aí na pracinha, que tem na frente, esqueci o nome, Praça da Figueira. Depois de muita luta, conseguiram arranjar, depois de passar por 1 ou 2 lugares, se não me engano, conseguiram comprar esse terreno e edificar o templo. Era o primeiro amor que norteava essa igreja. Mas também tem um outro sentido. O primeiro amor que nós devemos ter é a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E em segundo lugar, ao teu próximo, como a ti mesmo. São as duas formas de nós entendermos esquecer o primeiro amor. E nenhuma das duas eu desejo que a Vila Gerte esqueça. Por uma razão extremamente simples. Se nós esquecermos de Jesus, para onde iremos nós? A solução de Deus para o nosso pecado foi mandar seu filho. Se nós continuarmos no pecado, 2 coisas acontecem. Primeiro, nós estamos desdenhando o Filho de Deus. Segunda coisa, Deus não tem outro filho para nos mandar, para morrer por nós.
É por isso que Hebreus diz: não resta nenhuma esperança para aquele que calcou com os pés o sangue da graça. Não resta nenhuma esperança para a igreja que deixou de ser igreja, para a igreja que virou um clube, para a igreja que virou uma boate, um local de dança, um local de encontro. A igreja tem que ser igreja. Mas nós dizemos muitas vezes: mas é tão anacrônico esse negócio de ser igreja, é tão fora de moda. E desde quando Deus está interessado em moda? Ou será que você está querendo agradar a outras pessoas e não a Deus? Está percebendo? Se nós estamos querendo agradar o mundo, então vamos fazer um clube social, uma sociedade de amigos, vamos chamar artistas, vamos chamar pessoas que saibam animar o pessoal. Mas se nós estamos querendo seguir a Deus, a solução está aqui. É ser igreja como Ele determinou que nós fôssemos. Ah, mas eu sinto vergonha. Esse é o problema dos dias de hoje, vergonha do Evangelho. Para isso só tem uma solução, lembrar das palavras do apóstolo Paulo: porque não envergonho-me do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Que Deus continue abençoando a Vila Gerte, por mais 50, por mais 100, por mais 200, por mais tantos anos quanto Ele for servido, até a volta de seu Filho Jesus para nos buscar. Mas que não aconteça em nós, de nós esquecermos da nossa função de ser igreja. Porque se o sal perder o sabor, para nada mais serve, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.